Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Fábio Ferraz, é assim que gosto de ser conhecida. É uma satisfação estar conversando aqui sobre os movimentos que a gente faz dentro do Estado de Santa Catarina. Preciso dizer que não sou do Estado, estou representando a CIES estadual, porque sou da região do extremo sul, da região carbonífera, da CIES carbonífera, e como eu sou articuladora nesse espaço, eu também tenho assento na CIES estadual, e é por isso que eu estou aqui conversando com os senhores e as senhoras hoje. Gostaria de deixar registrado que estamos em 3, que eram as normas do evento, né? 3 autores, mas esse trabalho é feito por muitas e muitas e muitas mãos dentro de Santa Catarina. Para contextualizar um pouco a nossa realidade em Santa Catarina foi um estado que se organizou desde a 198, da primeira política de educação permanente em saúde, a partir das estratégias de ação que essa política instituiu. Em 2004, nós estabelecemos 12 antigos polos de educação permanente em saúde e um fórum estadual de educação permanente em saúde. Nós estruturamos isso ligado à Secretaria de Estado da Saúde, à Diretoria de Educação Permanente em Saúde. Com a revisão da política e aprovação da 1996, em 2007, nós conseguimos, com uma certa tranquilidade, fazer a adequação do que éramos os nossos antigos polos para a atual estruturação do binômio CIR-CIES, que é o binômio que conduz a atual política de educação permanente em saúde. Então, em 2015, em 2007, nós estabelecemos 15 CIES regionais, com 15 CIR, ligado a 15 CIR regionais. E nós mantivemos, porque a 1996, todos aqui que estudam a EP sabem, que não está previsto nela, obrigatoriamente, uma estrutura estadual, mas nós, como nós tínhamos essa estrutura dos antigos polos, nós mantivemos o Fórum Estadual de EP. Até nós, em 2010, aprovarmos a nossa CIES estadual. A nossa CIES estadual ela foi aprovada pela CIB, é estruturada como uma câmara técnica da CIB, ou seja, todas as questões relacionadas à educação e trabalho, a educação permanente em saúde passam pela CIES estadual, quando precisa de uma aprovação da CIB. Então, deixar claro, né, esse é o nosso estado, tem 297 municípios, tem uma estruturação desde 2008, 2009, de 16 CIR e 16 CIES. E por que eu coloco essa estrutura? Porque, em 2011, quando o decreto 7.508 solicitou para os estados se organizarem em regiões de saúde, o nosso estado tinha diversos arranjos de saúde, vamos pensar dentro dessa ordem. E, entre os arranjos de saúde, nós tínhamos, desde 2008 e 2009, o binômio CIR-CIES, ou seja, essa estruturação de 16 espaços que a CIR e CIES discutiam educação permanente em saúde. Quando chegou a determinação do decreto, foi muito, não digo que foi bem fácil, mas foi mais simples nós analisarmos os diferentes arranjos que nós tínhamos e determinar que o melhor diálogo que estava acontecendo até então era do binômio CIR-CIES. Então, nós estruturaríamos as nossas regiões de saúde a partir dessa estruturação. Uma coisa que é importante ser determinada e dita aqui é que também a CIES estadual fez um movimento de organização de núcleos municipais de educação permanente em saúde e humanização desde 2012. Eu vou contextualizar um pouquinho esse processo, mas para vocês entenderem por que a gente chegou nesse espaço de estar fazendo um processo de avaliação, ou tentando montar, é melhor deixar bem claro, tentando montar uma matriz de avaliação das questões que nós desenvolvemos lá.
Então, desde 2012, a gente vem fazendo movimentos. A primeira região que fez isso foi a região do Médio Vale do Itajaí, que, inclusive, ganhou um prêmio do InovaSUS em relação a isso, da estruturação dos NEPCHUs. E, depois, como nós temos uma estrutura de colaboração e cooperação, que isso foi mobilizada pela CIES estadual, tudo que a gente faz dentro do Estado, a gente sempre faz esse movimento. Se uma região conseguiu fazer, a gente mobiliza para que todas consigam desenvolver-se. Então, essa é uma construção cultural que nós conseguimos estruturar dentro do Estado a partir dos movimentos das pessoas que fazem EP acontecer em Santa Catarina. Isso só para ficar claro quem são os atores que compõem a CIES estadual, ou seja, eu estou aqui representando a CIES estadual porque eu estou entre as 16 CIES regionais que participam da estadual, fora os demais atores que têm assento nesse espaço que aí está sendo apresentado. Uma questão importante de ser dita é que, ainda quando recebíamos financiamento da CEGETS, do Ministério da Saúde, até 2012, ficou definido pela CIB, por essa aprovação, que 10% dos recursos que vinham para o Estado ficavam na CIES estadual, para justamente a reestruturação e possibilidade de articulação das questões em nível de Estado. O restante, os outros 90%, eram distribuídos conforme a política prevê entre as diferentes regiões, entre as diferentes CIES regionais. E aí eu preciso contar, então, dentro da contextualização, como é que a gente chegou a essa proposta de movimentar a estrutura de matriz de avaliação. Nós estruturamos em âmbito de Estado, desde 2009, 2010, os planos de ação estadual de educação permanente de saúde. A política 1996 prevê os PAREPs, os planos de ação regional. Não há uma previsão de que esse plano seja também estruturado em nível de Estado. Porém, nós, como a gente percebe essa necessidade, todos os anos, até 2012, que daí de 2012 a gente fez por 5 anos um planejamento mais estratégico a longo prazo, mas até 2012 nós levantávamos as necessidades de todas as regiões do Estado e aquilo que era comum, nós estruturávamos ações em nível macro, que não destituía a necessidade do movimento regional, mas fortalecia esse movimento, porque daí, em nível macro, a gente conseguia mobilizar com que depois a região conseguisse fazer as suas ações. Um exemplo, em 2010, eu marquei ali 2011, porque foi o ano da primeira oficina estadual de avaliação da política. Por quê? Porque nós tínhamos outras prioridades até 2011. Registro quais? A compreensão do conceito e do modus operandi do que é educação permanente em saúde. Nós, enquanto Estado, precisávamos compreender que bicho é esse? Como é que isso acontece na prática? Como é que isso deve ocorrer? A lógica da cooperação e a lógica da colaboração, ela é um princípio da EP. Ou seja, se eu for fazer lá no meu canto e não vou contar para ninguém, e não quero que ninguém mais faça porque isso tem que ser meu, desculpa, tu não está fazendo EP. A lógica da EP prevê cooperação, a lógica da EP prevê a troca, prevê nós contarmos para os outros e querer que os outros também façam de um modo bacana e melhor do que a gente fez. Então, essa construção, essa cultura da EP, nós fomos tentando disseminar dentro do Estado. E aí, esse foi o primeiro item, em 2010, que foi trabalhado. A professora Ross, que nos ajudou na época, outros estudiosos da EP estiveram conosco para nos fazer essas orientações em nível de oficina estadual. Depois disso, um outro gargalo que nós tínhamos muito forte no Estado era a questão do financiamento. Ou seja, o Ministério da Saúde nos mandava recurso, mas até 2010, poucas eram as regiões que conseguiam usar esses recursos. Então, isso foi para dentro do nosso PAREPS e a gente colocou como meta prévia para dizer, tá, nós temos que aprender a usar os recursos que o Ministério está nos mandando. E aí nós organizamos em âmbito de Estado uma oficina que congregou todas as CIES regionais e ainda pessoas da contabilidade, desses serviços das finanças dos municípios, para entender como é que se usa esse recurso.
O terceiro movimento, antes de entrar nesse que realmente hoje eu vim apresentar, para vocês entenderem o que é prioridades. A gente foi estabelecendo prioridades para que as regiões conseguissem ir desenvolvendo as suas ações conforme era necessário. O terceiro movimento foi de estruturação de projetos de EP. Tá, se eu sei o conceito de EP, se eu entendo qual que é o movimento que eu tenho que dar, se eu tenho recurso que vem ou eu consigo outros recursos, como é que eu faço esse movimento acontecer? E aí, a gente fez oficinas de elaboração de projetos. E aí, agora, que ela já me apresentou aqui, que eu tenho 5 minutos, é que eu vou entrar efetivamente nas estruturas de 2011, que foi quando a gente começou a fazer os movimentos de oficinas para avaliação. Só para deixar registrado o que foi posto aí no trabalho, nós temos como objetivos compor um grupo de trabalho da CIESA estadual que congregue sujeitos de todas as regiões de saúde para estudo de referenciais sobre monitoramento e avaliação. Criar parcerias entre as universidades com a finalidade de orientação para o estudo e discussão dos processos de monitoramento e avaliação. Elaborar e validar instrumentos de monitoramento e avaliação e realizar seminários para apresentação desses instrumentos. Nós, ao todo, vamos realizar a 6ª oficina de avaliação agora em abril. Nós já desenvolvemos 5 movimentos de aproximação disso. O primeiro, nós desenvolvemos já para entender que lógica que é essa, o que é avaliação em saúde, quais são os tipos de avaliação, desde aquela mais simples que eu tenho que dar na sequência para saber a ambiência, como é que aconteceu o processo, até aquela de pré- e pós-teste, e a avaliação de impacto, que é realmente a avaliação mais difícil de ser mensurada normalmente. Depois, nós tivemos ainda, em 2011, uma segunda avaliação, em que, aqui eu vou passando já os movimentos que a gente faz de oficinas dentro do Estado. As nossas oficinas sempre congregam de 80, 120, 130 pessoas das diferentes regiões do Estado, para justamente eles voltarem para os seus espaços e disseminarem entre os seus, das suas CIEs, os movimentos que a gente tem em âmbito desses 2, 3 ou 4 dias que nós ficamos reunidos. Então, nós tivemos um primeiro alinhamento do que é a avaliação, de que processo é esse, uma segunda oficina em 2011, que a gente estruturou grupos de trabalho, em que os sujeitos foram fazendo exercícios de fazer instrumentos avaliativos, desde os mais simples, porque nós não tínhamos nenhum. Então, de aprender a fazer um instrumento mais simples de avaliação daquilo que estava sendo feito para os seus espaços. E aí, frente a esses instrumentos de trabalho, nós percebemos que um item que nós precisávamos implementar eram os núcleos municipais de educação permanente de saúde. Isso a gente percebeu no processo avaliativo que, se a gente não chegasse no município para fazer as ações, não adiantaria fazer em âmbito de região. Então, isso foi desenvolvido por esses instrumentos muito simples que as próprias CIEs regionais elaboraram para estabelecer uma lógica de começar a pensar nisso. Aí, é muito complicado essa história dos 3 minutos. Aí, a gente começou a debater essa estrutura e, de 2011 a 2014, porque isso aconteceu em 2012, de 2011 a 2015, nós fizemos toda uma mobilização em âmbito de Estado para a estruturação dos núcleos municipais. Em 2014, a gente voltou para a agenda, então, a questão da avaliação como um todo. Porque daí a gente vai fazendo esses movimentos de ir e vir, porque é orgânico, é no processo. Voltando para o processo de avaliação, nós tivemos uma oficina de avaliação em que aí nós tivemos o apoio de professoras da Universidade do Estado de Santa Catarina, e aí a gente conseguiu construir, de um modo coletivo, a necessidade de uma matriz avaliativa. Essa matriz avaliativa foi compilada pelo coletivo nessa oficina, uma primeira versão. As professoras depois organizaram essa primeira versão e nos apresentaram o primeiro esboço nessa oficina que nós tivemos o ano passado. Em 2016, a gente não conseguiu fazer nenhuma oficina, foi o único ano que
Foi o único ano que, de 2009 a 2016, não ocorreu nenhuma oficina. O ano passado, nós fizemos uma oficina, porém, eu preciso deixar registrado que, independente de ter oficinas, todos os meses, ou a cada 2 meses, a CIES estadual se reúne. Nós temos reuniões periódicas. A oficina é para essa estruturação de um grupo maior. O ano passado, nós retomamos essa matriz avaliativa, lembramos o movimento que o pessoal tinha feito em 2014, e aí, a partir daí, elaboramos 4 grupos de trabalho dentro da própria oficina para botar em análise a matriz. Ao colocar em análise a matriz, cada grupo fez as suas observações da matriz, como o que ela ainda estava em aberto, a partir daquele coletivo que estava na oficina, e aí grupos sistematizaram de um modo, outros de outro, outros já direto no computador, apontando o que precisaria ser melhorado dentro da matriz. E aí, os mediadores fizeram a primeira configuração desse instrumento. Eu não tive como passar para todos, mas aí só para avaliação, em que, agora, nos meses de setembro a dezembro, as CIEs regionais levaram para casa, vamos dizer, o tema, né, para implantar essa matriz e está fazendo as observações do que não deu certo nela. Por quê? Porque essa matriz ela tem toda uma introdução de qual é o modus operandi dela, o que ela busca avaliar. Nós temos daí em si a estrutura de identificação e as características dos itens que vão ser avaliados, uma estruturação das chamadas que são avaliadas e um glossário. Então, a gente tem isso dentro da matriz. Essa matriz foi posta em análise, a CIES da qual eu faço parte, usou ela numa das ações que nós fizemos no ano passado, e já enchemos de observações, e aí essa matriz vai ser reolhada e, vamos supor, validada ao final, na oficina que nós vamos ter agora em abril, que já está agendada, de 10 a 12 de abril, que a gente vai estar fazendo o fechamento desse material. Aspectos inovadores da proposta, eu acredito que é a experiência viva de um coletivo de CIES estadual, construir uma proposta avaliativa e um instrumento, ou seja, um produto disso, já é uma inovação, porque nós sabemos que muitos estados, infelizmente, sequer têm CIES organizadas, e alguns que têm, de repente, não conseguem torná-las orgânicas, e eu tenho muito orgulho de dizer, porque eu estou nessa luta, porque a IPS é uma luta diária, desde 2009, então, nós temos um movimento orgânico dentro do nosso espaço, e que é bem mais fácil, nós temos professores que nós poderíamos contratar, para dizer assim, olha, faz uma matriz para mim, faz uma matriz que a gente quer avaliar o Estado. Mas a lógica da IP não é essa. A lógica da IP é você aprender no processo, é querer que o outro se implique com aquilo. E é essa a decisão que nós tomamos quando a gente decidiu, em fórum, em CIES estadual, fazer a construção desse processo. Então, isso eu acredito que seja uma proposta inovadora. E aí, os benefícios, as perspectivas que a gente percebe é que a avaliação dos processos de EP desenvolvidos pelas CIES regionais e o Estado, acreditamos que vai melhorar. Nós vamos conseguir perceber as qualidades e os desafios que a gente ainda tem para as ações que a gente desenvolve em âmbito de região e o fortalecimento da política como um todo no Estado de Santa Catarina. Preciso deixar o meu muito obrigado, dizer que esses são os nossos representantes, que são efetivamente as pessoas que trabalham, é a Fátima e o Fernando, que trabalham na Secretaria de Estado e que são da Divisão de Educação Permanente do Estado e que estão sempre à disposição de todas as pessoas que queiram conhecer a realidade do nosso Estado. Muito obrigada. Nós agradecemos a sua participação. Parabenizamos.